Angola é um país no sul da África, com um território que abrange praias tropicais do Atlântico, além de um sistema labiríntico de rios e desertos subsaarianos que se estende até a Namíbia. A história colonial do país se reflete em sua cozinha de influência portuguesa e em marcos históricos, como a Fortaleza de São Miguel, construída pelos portugueses em 1576, para defender a capital, Luanda. Moeda: Kwanza. Produto Interno Bruto: 88,82 bilhões de dólares. PIB per capita: 2.790,73 dólares. PIB per capita: 6.380 ppp dólares. Renda Nacional Bruta: 202,9 bilhões de dólares. Taxa de crescimento do PIB: menos 0,6% mudança anual. Usuários da internet: 14,3% da população. Previsão sobre a evolução da economia, depois da queda de 40% da atividade no setor da construção durante o segundo trimestre do ano passado, que contribuiu para que o PIB deva ter caído 6,5% em 2020, disse Lisa Strubel em declarações à Lusa. A confirmar-se a previsão, Angola terá registrado o quinto ano consecutivo de crescimento econômico negativo, com o governo a estimar um crescimento econômico nulo ou perto de zero em 2021, de acordo com a revisão do Orçamento do Estado aprovada em dezembro na Assembleia Nacional. Questionada sobre as previsões para Angola em 2021, a economista disse que a moeda nacional deverá continuar a depreciar-se no primeiro semestre deste ano, a inflação deverá ficar mais alta e as taxas de juros mais elevadas, o que vai continuar a limitar o crescimento do rendimento disponível dos consumidores. Isto, acrescentou, vai levar a uma retoma do consumo privado mais fraca, o que vai abrandar a retoma econômica em 2021. Por outro lado, uma recuperação modesta nos preços do petróleo será fundamental para estimular o crescimento, principalmente durante a segunda metade de 2021, com uma recuperação à produção e à exportação da crude, mas o desemprego continua notavelmente elevado, e a pobreza será prevalente na economia angolana a médio prazo. Sobre o programa de privatizações das empresas públicas angolanas, a economista Lisa Strubel diz que isso será positivo para a recuperação dos setores dos serviços e da produção artesanal em 2022, mas alertou que o crescimento do serviço dos setores já este ano revelará apenas uma recuperação parcial da queda do ano passado. No curto prazo, as reformas na Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, e a privatização de vários ativos não essenciais vão impulsionar receitas e crescimento, mas apenas a médio prazo, e não a curto prazo, concluiu. A economia angolana afundou 5,1% em 2020, tratando-se da maior queda do Produto Interno Bruto, PIB, em pelo menos 4 décadas, confirmando-se a quinta recessão econômica consecutiva. Os dados foram avançados pelo Ministro da Economia, Sérgio Santos, na semana passada, ao confirmar uma quebra de 8,3% no setor petrolífero e de 3,6% no setor não petrolífero, quedas mais severas que as previstas na revisão ao OAS 2020. O ano passado foi fortemente marcado pela pandemia da Covid-19, que referiu praticamente todas as economias mundiais, em especial a dos produtores de commodities, como Angola, que chegou a exportar o barril de petróleo a um preço médio de $15,41 em maio, ou $21,73 em junho. A queda do barril de petróleo para valores tão abaixo dos $55, preço de barril de referência, inscrito no Orçamento Geral do Estado para 2020, obrigou o governo a rever o orçamento, baixando o preço de referência para $33. Ainda assim, o preço médio da exportação fechou nos $42,60. Além do preço de referência, o Executivo alterou também a previsão de crescimento da economia, já que no primeiro orçamento apontava a uma saída da recessão, com um crescimento de 1,8%, com o PIB do setor petrolífero a subir 1,5% e o do setor não petrolífero a crescer 1,9%.
Estes valores foram alterados com a revisão ao orçamento a apontar para uma queda de 3,6% do PIB, com uma queda de 7,0% no PIB do setor petrolífero e de 2,1% do não petrolífero. Se os dados avançados agora pelo ministro forem confirmados dentro de um mês pelo INE, quando divulgar as contas nacionais relativas ao quarto trimestre de 2020, significa que a recessão foi mais severa que a previsão do governo na revisão ao hoje. No entanto, nem tudo será negativo, já que de acordo com Sérgio Santos, o PIB da agropecuária cresceu 5,6% em 2020. Em termos internos, o impacto da pandemia fez-se sentir nas restrições de circulação das pessoas, o que prejudicou o consumo, que por sua vez prejudicou a produção interna e provocou o encerramento de empresas. Menos empresas significa mais desemprego, segundo cálculos do Expansão com base no relatório do Instituto Nacional de Estatística, INE, sobre o emprego. Só em 2020 Angola perdeu 467 mil postos de trabalho formais e mais 1,3 milhões de angolanos encontraram na informalidade a solução para sobreviver, aumentando para 8,7 milhões face a 2019 a população economicamente ativa que se encontra nesta situação. A taxa de desemprego em Angola aumentou no terceiro trimestre de 2020 para 34%, 1,3 pontos percentuais em relação aos 3 meses anteriores, 32,7% e 3,9 pontos percentuais face ao período homólogo, 30,1%, contabilizou o Instituto Nacional de Estatística, INE. Os indicadores sobre o mercado de trabalho mostram algumas evidências marcadas pelo impacto da pandemia de coronavírus, realça a Folha de Informação Rápida do inquérito ao emprego em Angola datada de 31 de outubro. A publicação indica, por exemplo, que pessoas que nos trimestres anteriores foram classificadas como desempregadas e pessoas que efetivamente perderam os seus empregos devido à pandemia podem, neste trimestre, ser classificadas como inativas. A não disponibilidade para começar a trabalhar, por motivos relacionados com a pandemia, pode levar ao acréscimo da população inativa, explica o INE de Angola. A situação de calamidade pública que vigora até a data em Angola resultou no encerramento temporário e limitação na produção de bens e serviços, bem como restrições à livre circulação de pessoas e encerramento das escolas no terceiro trimestre de 2020. As escolas continuavam encerradas e as instituições apenas trabalhavam com 75% dos trabalhadores, levando a que muitos trabalhassem a partir de casa. A população desempregada em Angola aumentou 9,9% no terceiro trimestre, face aos 3 meses anteriores, e 22% em termos homólogos, segundo os números divulgados pelo INE de Angola. No terceiro trimestre de 2020, a população desempregada, estimada em 5,2 milhões de pessoas com 15 ou mais anos, aumentou 47,0898 pessoas em relação ao trimestre anterior e soma mais 93,7540 pessoas comparativamente ao trimestre homólogo. A população empregada com 15 ou mais anos, ou seja 10,1 milhões de pessoas, registrou um aumento de 3,7% relativamente ao trimestre anterior, mais 36,1442 pessoas, e 1,8% em relação ao trimestre homólogo de 2019. A taxa de emprego situou-se em 59,7%, tendo-se verificado um aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior, 58,9%, e uma diminuição de 2,0% relativamente ao trimestre homólogo, 60,9%. No terceiro trimestre de 2020 a população empregada, que esteve ausente no trabalho, foi estimada em 19,5287 pessoas, o que representa cerca de 2% da população empregada. Cerca de 30,7% estiveram ausentes por um período até 3 meses e mais de metade, 69,3%, por mais de 3 meses.
Principal razão para a ausência no trabalho foi essencialmente a pandemia de coronavírus, razão apontada por 68,9% dos empregados ausentes do trabalho. Se inscreva no canal e deixe um gostei, comenta aqui o que achaste da economia de Angola. Agora aqui geralmente tá falando em dinheiro, tá vendo, né? E parece que muito ponto, vamos ter falo sempre calor e calor. Os Trubantu, com super boca, os Ngadu, muito cavica, os Mbikoyu, muita spin, os Muletu, amarula, os Tefaiu, muito cavica.